O Muro de Berlim foi uma barreira física construída pela República Democrática Alemã durante a Guerra Fria, que circulava toda a Berlim Ocidental, separando-a da Alemanha Oriental, incluindo o Berlim Oriental. Era parte da fronteira interna alemã. Este muro, além de dividir a cidade de Berlim ao meio, simbolizava a divisão do mundo em dois blocos ou partes: República Federal da Alemanha, que era construída pelos países capitalistas encabeçados pelos Estados Unidos, e a República Democrática Alemã, construído pelos países socialistas sob jugo do regime soviético, construído na madrugada de 13 de agosto de 1961. Dele faziam parte 66,5 km de gradeamento metálico, 302 torres de observação, 127 redes metálicas elétricas com alarmes e 255 pistas de corrida para velozes cães de guarda. Este muro era patrulhado por militares da Alemanha Ocidental Socialista com ordens de atirar para matar, ou os que tentassem escapar, o que provocou a separação de dezenas de milhares de famílias berlinienses e também matou muita gente. A fronteira entre Berlim Oriental e Ocidental foi fechada. Numerosas famílias e indivíduos de 50 endereços de Bernauer Straße fugiram para o oeste. No dia 18 de agosto de 1961, o líder da Alemanha Oriental, Walter Ulbricht, ordenou às tropas fronteiriças da República Democrática Alemã que fechassem as entradas e janelas no andar térreo dos edifícios no lado sul do país. Membros dos grupos de combate da classe trabalhadora de Volkspolizei controlavam todas as pessoas que tentavam entrar nas casas, e os moradores estavam sujeitos a controles rígidos. Mesmo nos corredores, muitos moradores de tais cortiços ainda fugiram para Berlim Ocidental, já que os residentes dos andares superiores eram frequentemente resgatados por meio de lençóis abertos pelos bombeiros de Berlim Ocidental. No dia 21 de agosto de 1961, a entrada e as janelas de Bernauer Straße estavam sendo barradas pelas autoridades da Alemanha Ocidental. Na véspera do seu 59º aniversário, a enfermeira Ida Senkman jogou um colchão e alguns pertences na rua em Berlim Ocidental antes de saltar pela janela do apartamento dela, que era situado no quarto andar pelos padrões norte-americanos e no terceiro pelos padrões alemães. Ida Sigman saltou antes que os bombeiros fossem capazes de abrir corretamente a lona e ficou gravemente ferida ao cair na calçada. Ida Sigman morreu a caminho do Hospital Lazarus pouco depois da queda, tornando-a a primeira vítima conhecida do Muro de Berlim.
Em 1962, cerca de um ano após a construção do Muro de Berlim, Peter Fletcher, que era pedreiro, tentou fugir da Alemanha Oriental juntamente com seu amigo Helmut Klutendijk. O plano era se esconder em uma oficina de carpintaria próximo ao Muro de Zemmelstraat, aguardar uma brecha na movimentação dos soldados da fronteira e saltar de uma janela para o corredor da morte. A zona desmitificada que ficava entre o muro erguido na parte oriental e o erguido na parte ocidental, que por sua vez corriam paralelos entre si para aumentar a segurança contra invasões e fugas. O plano do pedreiro Peter Fletcher e do seu amigo era correr através do muro e depois escalar uma parede de 2 metros de altura, coberto de arames farpados, para enfim cair em Kreuzberg, Berlim Ocidental, perto do Checkpoint Charlie. Quando Peter e o seu amigo chegaram até a segunda parede, os guardas os avistaram e começaram a disparar imediatamente contra os dois. O amigo de Peter Fletcher, Helmut Klutendijk, conseguiu pular para o outro lado, mas Fletcher acabou baleado na pelve enquanto escalava e diante de centenas de testemunhas. Após ser alvejado, ele perdeu a força e caiu de volta no corredor da morte, controlado pelo lado oriental, diante de um grande número de espectadores ocidentais, incluindo jornalistas. Apesar dos gritos, ele não recebeu assistência médica do outro lado do Oriente e não pôde ser atendido pelas equipes médicas do lado ocidental, que não podiam acessar o corredor. Peter Fletcher agonizou até a morte por cerca de 1 hora, sem nenhum tipo de assistência. As pessoas do lado oeste, que pararam para ver a cena, imediatamente começaram a gritar contra os guardas da fronteira, fazendo coro, chamando-os de assassinos. Como parte do seu plano, Wilfried Freudenberg conseguiu um emprego em um serviço público que fornecia gás natural. Ele e a sua esposa alugaram um apartamento no bairro de Prenzlauberg, em Berlim Oriental. Em janeiro e fevereiro de 1989, eles começaram a montar um envelope de balão de 13 metros de altura por 11 metros de diâmetro em polietileno, que eles cortaram em tiras, prenderam juntos e enfeitaram uma rede de cordões. Não havia cesto, apenas uma estreita viga de madeira. Na noite de 7 de março, eles decidiram que as condições do vento eram favoráveis para a sua fuga. Eles dirigiram para uma estação de controle de pressão no bairro de Brandenburg, onde Freudenberg tinha chaves, e à meia-noite começaram a encher o balão com gás. Depois de 1 hora da madrugada, o balão ficou visível à distância. Um garçom a caminho de casa, que terminara o seu horário de trabalho às 1h30 da manhã, notou o balão e ligou para Volkspolizei. Quando o casal ouviu um carro de patrulha chegando logo após as 2 da manhã, o balão ainda não estava completamente cheio. Por temerem que não desse tempo, e Sabine Freudenberg achando que isso não daria certo, então rapidamente decidiram que somente Wilfried Freudenberg escaparia, e que caso ele conseguisse escapar,
ele daria um jeito de voltar e resgatar o resto da sua família. Então, ele ocupou a trave e cortou as amarras. Com apenas uma pessoa a bordo, o balão apresentava uma flutuabilidade muito alta e subiu rapidamente. Os sacos de lastro pendurados nas linhas cortaram um fio no poste na energia elétrica logo após o lançamento do balão, e isso causou muitas faíscas. Embora a segurança da Alemanha Oriental tenha disparado e matado frequentemente cidadãos que tentavam escapar, eles decidiram não atirar devido à possibilidade de desencadear uma explosão do gás natural que estava vazando. Além disso, eles acreditavam que Wilfried Freudenberg havia morrido no momento em que o balão cortou um fio e as faíscas causaram a explosão. Mas isso não aconteceu. Sabine Freudenberg tinha 23 anos na época, conseguiu voltar para casa com os filhos, onde os Stasis já estavam esperando por ela. O balão improvisado de Wilfried tinha muita flutuabilidade e, por não ter uma válvula funcionando corretamente, subiu rapidamente e muito mais do que o planejado. Wilfried Freudenberg não conseguiu descer o balão e passou mais de 5 horas no ar. A princípio, seu curso era oeste-sudoeste, com velocidades do vento a cerca de 20 km por hora no momento. Ele deve ter chegado a Berlim Ocidental após cerca de 20 minutos mais tarde. Wilfried Freudenberg passou pelo aeroporto de Berlim-Tegel, onde perdeu ou deixou cair algum lastro. A sua altitude deve, neste momento, ter aumentado para cerca de 2.000 metros, pois seu curso agora mudou para o sul, devido à direção diferente dos ventos de altitude mais altas. O balão foi avistado sobre Teutzenberg ao amanhecer, onde foi confundido com um balão meteorológico. Pouco antes de voar novamente para o território da Alemanha Ocidental, às 7h30 da manhã, Wilfried Freudenberg caiu no jardim de uma casa no subúrbio de Zemkelechtsdorf. Os restos do balão desceram cerca de 1 km na faixa mediana de uma via. O corpo de Wilfried Freudenberg foi descoberto poucas horas depois. Evidentemente, ele morreu instantaneamente devido ao ferimento sofridos no acidente. Quase todos os ossos do seu corpo foram quebrados e praticamente todos os órgãos internos foram danificados.